Título no caderno. Laura, segura a cabeça, Laura. Você está numa tristeza. Ânimo, gente. Hoje já é dezembro. Título no caderno, variedade linguística. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar uma surpresinha hoje. Anotem, por favor, variedade linguística. Pessoal, esse assunto ele é muito mais reflexivo do que propriamente técnico, tá? Ele é extremamente importante, ele ainda cai muito no Enem. É um dos assuntos que vocês vão mais ver e vão analisar sobre isso nos textos. Linguística, essa palavra linguística vem de linguagem, não vem de língua. Língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa, vem de linguagem. A linguagem e a sua variedade. Ou seja, a mobilidade que a língua permite de nós a utilizarmos. É a linguagem que nós utilizamos em nosso dia a dia. O Brasil inteiro se fala português. O nosso português do Brasil inteiro é igual? Não. Não. Você vai lá para o Nordeste do país, lá para Natal. O que tem de diferente o português que eles falam lá em Natal do português que nós falamos aqui em Patrocínio? Sotaque. Sotaque. Ótimo, o que mais? Gírias. Gírias específicas do local. Ótimo. O que mais? Vou dar um exemplo. Nós falamos mandioca. Na Bahia se fala aipim. Em Natal se fala macaxeira. Alguém lembra o nome disso? Dessa mudança vocabular? Geladinho, chup-chup. Geladinho, chup-chup. Isso. Jornalismo. Que são dialetos. Oi, Eduardo? Não, eu falei regionalismo. Isso. Que são os dialetos. Então, a variedade linguística é quando a gente estuda as formas variáveis de se usar a língua, a linguagem que nós utilizamos, tá? Então, olha aqui, eu trouxe um exemplo para nós começarmos. Quem vai ler para mim? Não lê com desânimo segurando a cabeça, não. Leitura. Vamos ver quem vai dar conta de ler. Luísa, pode ser? Tá. Sá passado, era ser setembro, tava eu na cozinha tomando um pico-mel e cozinhando um quilo de carne com mais tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando ouvi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o milho estourou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde eu vim, pro covô, onde vou. Oi pra você ver que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. Ó, Luísa, tá bom. Gente, né, isso aqui é a nossa linguagem coloquial. Quando você lê um texto assim, você acha que você fala desse jeito? Não. Não. Mas e quem vem de fora? Alguém tem primo lá de São Paulo, do sul do país, e vem de fora? E acha que a gente fala diferente? Que a gente não termina de falar as palavras? Que nós mineiros falamos as palavras ao meio? Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto. A impressão de quem é de fora de Minas é que o mineiro só fala nós vai, anda de carroça, come pão de queijo o dia inteiro. Quem está de fora de Minas Gerais acha que a gente faz isso o dia inteiro.
não termina de falar as palavras, fala C, você, nem você, né? Se você tá vendo na cozinha. A gente fala, não, eu tava lá na cozinha, eu tava vendo na cozinha. Nós falamos isso, só que a gente não consegue perceber que nós falamos dessa forma, porque já é o nosso comum, já é o nosso dia a dia. Isso é a variedade linguística. Nós utilizamos a língua portuguesa. A nossa língua é a mesma, só que ela é utilizada de uma forma peculiar de Minas Gerais. Copia para mim essa definição, por favor. Então vamos lá. O que são variedades linguísticas? São as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Então, a variedade linguística é as formas variadas com as quais utilizamos a língua portuguesa, com seus dialetos, com as suas gírias, com os seus sotaques, com as suas especificidades. Só que as variedades linguísticas, elas derivam de vários fatores. Por exemplo, a sua mãe ou a sua avó já conversou com você e usou uma palavra que você fala assim, hã? O que é isso? Você já ouviu alguma palavra dentro da sua casa a qual você desconhece? Já. Sim. Sim, por quê? Até a diferença de idade traduz em uma variedade linguística. Hoje, vocês utilizam alguns termos, eu já perguntei várias vezes aqui na aula, o que é isso? Trollar. Trollar é um termo novo, super novo para mim. Aí agora eu já sei o que é trollar. Mas bugou são termos novos que vocês utilizam, que na minha época eu não utilizava. E vira e mexe aparecem como uma palavra nova para mim, tem que me explicar depois, porque eu não sei o que é. Porque a nossa diferença de idade traz isso e vai acontecer com vocês também. As palavras que vocês utilizam hoje, que são novas para vocês, ou vão cair em desuso, ninguém mais vai saber, ou surgirão, e ainda surgirão novas palavras. Elas se modificam, são palavras. Ah, então o dicionário da língua portuguesa muda sempre? Não, gírias não pertencem ao dicionário. Se você for procurar no dicionário bugou, bugar, não existe esse verbo. Eu bugo, tu bugas, ele buga, nós bugamos. Né? Foram palavras que foram gírias que foram inventadas e caíram em uso popular. Agora nós vamos para os tipos de variações linguísticas. Professora, volta no último slide, rapidinho. Então, o que é uma variedade linguística? São as condições, as mudanças que a língua ocupa. Pode passar. Que uma língua ocupa. Lembrando que linguística vem de linguagem, não é de língua. Tá? Porque se você for falar de língua, a língua é uma só, a língua portuguesa. Então, vamos lá. Copia para mim o subtítulo, tipos de variações linguísticas.
variação geográfica e a sua definição. Então, vamos lá. A variação geográfica, né? A gente sabe que a língua portuguesa não é específica do nosso país, portanto, existem vários português. Existem vários português. Isso é uma variação. Português de Portugal, português do Brasil, português falado na África, português falado em outros países. Cabo Verde, Guiné-Bissau, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, a variação geográfica é aquela que muda em uma determinada ponto do mapa geográfico. Aí, nesse caso, a gente considera o português brasileiro como um único só, tá? Mas dentro do Brasil, nós temos outras variedades da língua. Então, a variedade geográfica é aquela que ocupa lugares diferentes. Variação histórica. Coloca esse subtítulo aí para mim que eu vou escrever uma definição. Volta rapidinho. Volta. Variação histórica. Coloca para mim o título, que eu vou criar uma definição com vocês. Variedade. Mudanças históricas. Alguém já ouviu Voz Me Ser? Quem gosta de filme de época, filmes que se passam antigamente, em séculos anteriores, sempre é Voz Me Ser. Eu gosto também. Novela, né, para quem era noveleiro. Hoje em dia ninguém assiste novela, né? Na minha época que não tinha série, era só novela, né? Hoje em dia que a gente assiste mais série do que novela. Alguém ainda assiste novela?
Aqui em casa eu também não. De vez em quando eu ligo uma Globo só, porque o resto... Leonardo, você desligou a câmera, Leonardo. Rodrigo, desligou a câmera, Rodrigo. Posso explicar? Precisa copiar esse trecho aí não, né? Esse em azul, sim. Esse aqui é o exemplo. Não precisa copiar o exemplo, não. Eu já passei um outro aqui. Não precisa copiar o exemplo, Letícia. Acalme-se. Vai dar tudo certo no final. Deixa eu fazer chamada. Na aula passada eu não fiz. Alexandre. Presente. Alexandre estava na aula passada, não estava? Sim. Anita. Anita na aula passada estava, então essa não. Bernardo. Presente. Breno. Presente. Camila. Presente. Diogo. Presente. Eduardo. Presente. Gabriel. Gabriel não tem, não? Gabriela. Presente. Gabriele. Presente. Isabela. Presente. Isaac. Presente. João Gabriel. Presente. João Vitor. Presente. Ué, agora tá certo. Júlia. Presente. Laura. Presente. Leonardo. Presente. Letícia. Luísa. Presente. Manuela. Matheus. Natália. O Matheus já fugiu? Não, eu tô aqui. Ah. Natália. Presente. Rodrigo. Presente. Sofia. Presente. Tiago. Presente. William. Presente. Yasmin. Presente. Que isso? Presente. Vamos lá, gente. O que é variação histórica? A variação histórica, então, depende da mudança da nossa linguagem de acordo com a história. As palavras, elas vão se modificando para adaptar a uma nova realidade. As palavras, na verdade, atualmente, elas vão ficando mais curtas. Olha só, vós-me se. O correto é você, mas ninguém fala você. Nós falamos você, se, já vai reduzindo. Então, já é uma característica própria da nossa linguagem. Se nós fôssemos considerar a variação linguística, não considera a escrita, considera apenas a linguagem mesmo, falada. Se nós fôssemos considerar a escrita, poderíamos
falar, apontar, que nós sofremos uma variação histórica, vocês participaram dela também, que foi aquele acordo ortográfico que houve com Portugal. A introdução ou não do hífen que nós estávamos estudando e acentuação em algumas palavras. Tá? Aquilo ali é uma variação histórica, ela modificou a linguagem, só que ali modificou só a escrita, mas ela foi modificada de acordo com uma época histórica, as palavras se modificaram. Aqui eu trouxe um exemplo de uma carta, não sei se vocês já ouviram falar dela, é uma carta que foi produzida por Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era um tripulante que chegou junto com a expedição de Portugal para conhecer o Brasil. Né? Eles erraram o caminho das Índias, avistaram essa nova terra, e quando ele chegou aqui, ele veio, então, ele então produziu uma carta. Essa carta tem por volta de umas 9, 10 páginas, a fim de que transmitisse ao rei de Portugal tudo que ele viu aqui no Brasil. Pero Vaz de Caminha é português, e essa carta, ela traz os indícios, se compensa ou se não compensa evangelizar os índios, colonizar, porque o processo de colonização é um processo longo e caro. Só valia a pena colonizar o Brasil se compensasse financeiramente, né? E aqui, então, é um trechinho da carta para a gente perceber como a linguagem muda. Nós vamos ver, a partir do ano que vem, vocês terão literatura no ensino médio. Vocês verão que nós vamos começar a estudar textos produzidos lá na Idade Média. Vocês vão ver o quanto a linguagem modifica, a variação histórica é muito forte, porque as pessoas utilizavam outro vocabulário, a forma de linguagem era outra, a forma de se tratar um ao outro era outra. Isso é variação histórica, ela vai modificando de acordo com a história. As roupas não vão modificando de acordo com a história, o corte de cabelo não vai modificando, os eletrodomésticos não vão se adaptando, a linguagem também, tá? Assim como a própria evolução, muita coisa vai mudando, a linguagem também vai modificando. Vamos lá? Lê para nós esse trechinho aí, Breno. O exemplo. Ponta a ponta é tudo praia, muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Sabe o que é salvar essa gente? É salvar o índio. Para o português que chegou aqui, o índio era desprovido de cultura e desprovido de religiosidade. Aí o português veio, inseriu o cristianismo, nós nos tornamos um país cristão, hoje é considerado um país laico, no entanto, nós nos tornamos, nesta época do descobrimento, um país cristão, e aí o índio foi salvo, segundo os portugueses, por eles. Mas observem, águas são muitas, infindas. Essa palavra nós não utilizamos ela mais. De ponta a ponta é tudo praia, muito chã e muito formosa. Essa palavra também já caiu em desuso. Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma outra definição com vocês. Variação social. Yasmin, lê esse exemplo aqui para mim. Oi, rapaz do surf. Brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na praia. Obrigadão. É difícil de ler, né? Aqui nós vamos ter a diferença da linguagem de acordo com um determinado grupo social, tá?
Não estou falando do rico, do pobre. Eu estou falando do grupo de médicos que utilizam termos técnicos. Você chega ao médico, ele fala assim para você. Você tem isso, aquilo outro. Aí você vira para ele e fala assim, hã? Aí ele fala, não, você tem uma enxaqueca, dor de barriga. Então, isso é a variação social, tá? É uma linguagem específica de um determinado grupo. Com suas gírias, é uma linguagem específica em determinados grupos. É claro que eu posso citar a desigualdade social que há no Brasil? Sim, eu posso citar, tá? Claro que a pessoa que não é alfabetizada, que não tem um convívio social com pessoas com uma linguagem mais culta, não vão aprender a falar dessa forma. Então, sim, a variação social é de determinados grupos, porém, ela também é derivado da nossa desigualdade social. Posso? O negócio não tá no ar. Variação situacional. Depende da situação a qual o falante está inserido. Por exemplo, eu não coloquei exemplo no outro, né? Conversa informal com os amigos. É uma entrevista de emprego. Olha só, essa é bem tranquila, né? Variação institucional. Você conversando com seu amigo conversa de uma forma. No entanto, quando você for entrevistada para um emprego, né, algo mais formal, algo mais sério, até a sua vestimenta será diferente. Lembrando que a comunicação não é um processo apenas da linguagem. A comunicação é um todo, né? Expressão facial, expressão gestual, vestimenta. Sua comunicação é um conjunto de fatores que fazem com que você se manifeste de forma adequada. E na variação situacional, é a situação que você se insere. Você está de férias numa praia, você não, com seus amigos, você pode liberar a forma com a qual você queira falar. Agora, você está conversando com um diretor, com um chefe, em uma entrevista de empregos, com alguém que possui um cargo alto, você possui uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais séria, mais específica àquela situação. Você não vai chegar em um bairro mais humilde e querer falar um vocabulário tão culto. Assim como você não vai chegar para alguém que ocupa um cargo mais elevado e utilizar apenas gírias, né? Vai decorrer da situação. Você vai tratar com crianças de uma forma mais infantilizada. É a situação que você está vivendo. Você não vai falar para uma criança termos extremamente técnicos ou uma linguagem muito complexa. Você vai tratar, oi, que bonitinha, né? Aquele som, aquela mudança na nossa voz, na nossa atitude, é uma variação situacional que a língua se permite ocupar. Ficou tranquilo? O negócio não passa. Aqui eu trouxe alguns exemplos.
A variação linguística, como nós vimos agora, ela se modifica dentro de um país desse tamanho, né? A diversidade cultural que nós temos aqui no nosso país, que formamos o nosso país, possibilita com que essa variedade da língua ela seja maleável para cada região, para cada estado. E dentro de cada região, de cada estado, ainda há uma outra variedade. Podemos falar aqui em Patrocínio. Nós temos várias variedades linguísticas aqui mesmo dentro da cidade, pelo seu grupo de amigos, pela sua situação a qual você está vivendo, conversando com a sua avó, conversando com seu pai, pelos termos técnicos específicos de cada idade. Então, a variedade linguística, ela existe em toda e qualquer língua. Não confunda língua com linguagem. Variedade linguística vem de linguagem. É a multiplicidade que a linguagem falada pode assumir para se adequar dentro de uma língua, tá? Vamos lá. Aqui é a mesma história contadas por pessoas de determinadas regiões do nosso país. Diferente. Cada um vai ler um para mim. Vamos ver. Yasmin, assaltante nordestino. Bem nordestina, hein? Ah, não, professora, não faz isso comigo. Vamos. Incorpore aí. Ei, bichinho, isso é um assalto. Isso é um assalto. Nordestino tem fama de que fala arrastado, lento. Arriba os braços e não cebula nem faça muganga. Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantim, senão enfia a peixeira... Se não enfia a peixeira no teu bucho e bota o teu pato pra fora. Perdão, meu padrinho Cisto, mas é que eu tô com uma fome da moléstia. Assaltante mineiro, Gabriela. Bem mineiro, hein? Igual o povo acha que a gente fala. Sou? Presta atenção, isso é certo, uai. Levanta os braços e fica quietinho, que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Miel passar logo os trocados que eu não tô bom hoje não. Vai andando, uai. Tá esperando o quê, uai? Eles acham que nós falamos desse jeito mesmo. Assaltante gaúcho. Vamos lá, Eduardo. Ô, guri. Ô, guri, ficas atento. Bah, isso é um assalto. Levanta os braços e te aquietas, tchê.